Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São João, nosso 14º encontro. Vamos trabalhar São João, capítulo 2, versículo 13 a 25. Ouçamos nossa leitura. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transforme a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu levantarás em 3 dias? Mas o templo que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 13. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. João usa a expressão Páscoa dos judeus e não Páscoa do povo. Ela é distinta da Páscoa cristã, que acontece com a hora de Jesus. A Páscoa dos judeus se opõe à Páscoa do Senhor. João a considera uma festa do regime judaico, manipulada pelas autoridades judaicas. Ao aproximar a festa, o espetáculo do comércio do templo mostra o sentido da Páscoa dos judeus. Jesus foi anunciado por João Batista como iniciador da Páscoa de Deus, a nova Páscoa, visto que ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, que estava na Galileia, veio a Jerusalém, indicando uma movimentação e troca de cenário. Assim, o sentido de Páscoa dos judeus, João vê os judeus como uma corporação que enfrenta Jesus e a igreja. Nesses versículos, Jesus se depara com a oposição e a incredulidade dos judeus, das autoridades. Existia no Antigo Testamento a polêmica dos profetas contra o templo e a espera de sua purificação no tempo messiânico. Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 4. No Antigo Testamento se acusava os judeus de ter feito do templo uma casa de comércio. Zacarias capítulo 14, versículo 21. O gesto de Jesus de purificar o templo se situa no contexto da tradição bíblica e tem sentido messiânico. A expressão subir caracteriza aquele que sobe a Jerusalém e o templo. E o que desce de Jerusalém para outras localidades significa que Jerusalém é o centro, é a subida para Deus. Hoje se usa subir para o centro e descer para o bairro. Versículo 14. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados.
Jesus vê no templo os animais destinados para o sacrifício. Para os devotos que vinham de longe, era melhor adquirir os animais no mercado do templo, adequados para a oblação. Os cambistas se referem aos impostos do templo, que tinham de ser pagos em moeda de Tiro, que se conseguia em alguns átrios, e que se adquiria, né, através dos cambistas. Eles buscavam também conseguir algumas porcentagens, 2%, 4% sobre a troca do câmbio. Isso se deve que o povo que vinha de outros lugares, outros países, deviam trocar dinheiro para comprar e pagar os tributos do templo. Os cambistas prestam este serviço, mas também aproveitam para fazer negócios. Jesus não suprime o culto, mas vai purificar para aqueles que introduz o profano no templo. São João assinala que os bois e ovelhas e as pombas, animais escolhidos para o sacrifício cotidiano no templo, por exemplo, as pombas eram oferendas aos pobres. Então, ele assinala que no templo existia um comércio, né, desses animais para o sacrifício. A palavra de Jesus aos vendedores de pombas deixa claro que não quer suprimir as oferendas, mas afastar do templo, lugar sagrado, todos os elementos comerciais profanos. Jesus destaca os vendedores de pombas. Esta é a oferta dos pobres. Eles, então, são considerados únicos responsáveis pela corrupção do templo, identificando-os com todos os outros vendedores de bois e carneiros. Porque eles exploram os pobres. Mas são os dirigentes do povo que estão por detrás de todo o comércio. São os detentores do poder sagrado que tomaram posse do templo. Eles são cuidadores do templo, mas não donos do templo. Eles agem como se fossem donos do templo. Versículo 15. Então fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois, esparramou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Jesus expulsa todos os homens que fazem o comércio no templo. Expulsou a todos, incluindo ovelhas e bois. Contra o abuso, Jesus executa uma ação simbólica diante do templo, porque virou um mercado. O profeta Zacarias afirma: e já não haverá mercadores no templo do Senhor dos Exércitos naquele dia. Zacarias capítulo 14, versículo 21. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui. Não transforme a casa do meu pai em comércio, em mercado. A referência de Jesus faz a Deus de seu pai. O que era inadmissível era o fato de comercializar. Então, a referência de Jesus faz Deus ser seu pai. O que era inadmissível aqui era o fato de comercializar, mesmo de forma honesta, visto que essa ação privava o templo de toda a sua santidade. Era um lugar sagrado de oração, era a casa do Pai de Jesus. A casa do Pai só se revela em Jesus e que confere ao templo seu sentido verdadeiro. Jesus torna, então, os vendedores, que tinham um significado central no texto,
atribuindo a eles, aos vendedores, a responsabilidade exclusiva na profanação do templo. E eles se tornaram figuras da hierarquia sacerdotal. Daí o simbolismo dos vendedores de pombas com os sacerdotes. A hierarquia do templo explorava em particular os pobres, oferecendo-lhes por dinheiro os favores de Deus, uma troca. Daí se vê o contraste com os cambistas e vendedores de gado. Jesus denuncia aqui a exploração do povo por meio do culto, abusando dos pobres, fraudando o sagrado. Jesus aqui age como filho do Pai. A expressão casa do Pai, e de outro lado, casa de comércio, indica a substituição do culto a Deus pelo comércio. O templo virou mercado, local para se lucrar. Lugar onde Deus devia manifestar a sua glória, seu amor fiel aos homens, agora é lugar de engano e abuso. A relação de Jesus com o Pai é uma relação familiar. Não é de temor, mas de amor, de intimidade e de confiança. Na casa do Pai não pode haver comércio. É casa de família. Tudo pertence a todos. Podemos, então, compreender agora a Páscoa dos judeus. Páscoa utilizada em benefício dos dirigentes, que sangram o povo em nome de Deus. No início, quando no deserto, o aparato administrativo de comércio e sacrifícios não existia no princípio, Jeremias capítulo 7, versículo 22, Amós capítulo 5, versículo 25, Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 36. O culto no templo foi ocasião de profunda experiência histórica, Salmo 42. Mas João vê o templo na época de Jesus como instrumento de exploração nas mãos dos dirigentes. Se o templo era a manifestação da glória de Deus, no exílio esse templo era a tenda. Agora Jesus é a palavra que se fez carne, que no sentido original significa amou sua tenda, habitou entre nós. Agora Jesus é a tenda sagrada que foi plantada entre nós. João capítulo 1, versículo 14. A frase de Jesus aos vendedores dirigentes é uma exortação e, ao mesmo tempo, uma denúncia. Jesus não vem condenar, João capítulo 3, versículo 17, João capítulo 12, versículo 47, mas vem convidá-los à luz, que é Jesus, e por isso emprega o termo não transformem, não façam, deixando aberta a possibilidade de se corrigirem. Jesus denuncia a injustiça deles, para que deixem de praticá-la e assim possam se emendar, se converter. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Os primeiros a reagirem ao gesto de Jesus foram os discípulos, que associam ao que Jesus fez com o Salmo 69, o Salmo 70, versículo 10º, 69, versão hebraica, 70, versão grego-latina, versículo 10º. Um salmo que teve um contexto messiânico. A palavra-chave deste versículo é zelo, ardor, paixão. Esta palavra vem associada ao profeta Elias. Eu me consumo de ardente zelo por Javé dos exércitos, porque os filhos de Israel
abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10 a 14. Em relação ao templo, temos em Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Mensageiro da aliança, Malaquias, falando desse mensageiro que haveria de purificar o templo, estabelecendo o culto autêntico. Essas passagens associadas ao zelo, expressão no gesto do Messias, animado pelo zelo de Elias e reformador das instituições centradas no templo, vem então aplicada agora a Jesus. Mas Jesus não é um reformista, não quer apoderar do templo, nem resistir às autoridades. Jesus vem aqui denunciar a situação para o povo, entender o caráter do culto oficial que foi descaracterizado para se tornar um comércio. Jesus vem substituir o templo, instaurar uma nova aliança, que irá tomar lugar da antiga lei, que pertencia ao templo. Pode-se ver no zelo, como alguns pais da igreja, uma citação à paixão de Jesus. Versículo 18. Então os dirigentes judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Agora vemos a reação dos dirigentes judeus diante do que Jesus fez no templo, expulsando os vendilhões. Os dirigentes, sumos sacerdotes, se identificam com os vendedores aqui. Jesus havia exortado que eles encerrassem o comércio. Eles não se interessam, sustentam a exploração. Agora, os dirigentes querem que Jesus apresente suas credenciais. Com que autoridade? Para que Jesus justifique sua ação. Eles querem ser juízes. Veem em Jesus um rival que intromete onde ele não tem poder. As credenciais dos sumos sacerdotes revelam que são eles que acreditam pela sua própria instituição. O que pertencia a Deus, o templo, agora são os sacerdotes que se arvoram em donos do templo. No templo se manifestava a própria presença divina, o Senhor do templo, onde Deus manifestava a sua glória e presença. Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38. Mas agora os sacerdotes assumem o lugar da presença de Deus para transformar em mercado e se tornaram donos. Jesus lhes dará o sinal, mas será em benefício dos homens. João capítulo 5, versículo 36, João capítulo 10, versículo 25 e versículo 38, João capítulo 14, versículo 11, que constituirá este sinal a única prova que demonstrará sua legitimidade. E também a legitimidade de Jesus e da missão realizada por ele em obediência ao Pai. Versículo 19. Jesus respondeu: destrua esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Jesus fala: destrua esse templo. Jesus usa a palavra naos para templo, santuário, que designava a tenda do deserto, que significava a presença de Deus. Jesus se refere à sua morte: destruam este templo. Jesus é o santuário, a presença de Deus que caminha com seu povo. Pedem às autoridades um sinal, e Jesus lhe dará o sinal de sua morte, que será o maior serviço à humanidade.
a manifestação máxima da glória de Deus, a presença de seu amor. A morte fará dele o único e definitivo santuário. Ao suprimir o templo naos, o santuário, que é o próprio Jesus, eles então matarão a Jesus, mas não poderão destruí-lo. Ele ressuscitará, em 3 dias o levantarei. Levantar é o verbo que se usa para ressuscitar. Os sacerdotes, no afã de lucro e poder, tiram a validade do templo, que não pertence mais a Deus, porque eles se tornaram donos e fazem ali o que querem. Ao matar Jesus, querem eliminar a presença divina. Versículo 20. Os dirigentes judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Os dirigentes falam do templo naos, o santuário, de pedra. Eles fixam o santuário não como lugar da presença de Deus. Esse templo de pedra é o lugar de fazer negócios, não a casa do Pai. Eles não entendem o que Jesus fala. Versículo 21. Mas o templo de que Jesus falava era seu corpo. Templo, naos, santuário, se identifica com o corpo humano de Jesus. Soma, corpo. O corpo designa Jesus. Este templo, santuário que é Jesus, em seu corpo, será definitivamente levantado com sua ressurreição. O versículo é um comento do discípulo amado, para que o leitor entenda o mistério revelado por Jesus. O corpo, santuário de Jesus, sua humanidade, contém a plenitude do Espírito de Deus. João capítulo 1, versículo 32. E é ele que comunica o Espírito. João capítulo 7, versículo 37 e 39. João capítulo 19, versículo 34. A comunhão inseparável com Jesus em sua morte será expressa no capítulo de São João 6, versículo 53, onde Jesus diz: é necessário comer sua carne e beber seu sangue. Versículo 22. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Por meio da sua morte e ressurreição, os olhos dos discípulos se abrem e entendem tudo o que Jesus fez e ensinou. A ressurreição abre a visão deles e entendem o que antes parecia conflituoso e difícil. Os discípulos se lembram quando afirmavam o gesto de Jesus no templo, o texto do Antigo Testamento, Salmo 69, versículo 10. E viam o zelo de Jesus pelo templo de pedra. Agora entendam, eles entendem, então eles vão entender que o zelo de Jesus é conduzido até sua entrega, sua morte. Não é simplesmente, não se trata do templo de pedra, mas do templo do seu corpo. Eles vão entender isso, Dará autoridade a esta lembrança, 2 coisas que fundamentam o crer dos discípulos no ressuscitado. Primeiro, creem na Escritura, no Antigo Testamento, creem na palavra de Jesus, o Novo Testamento. Nós teríamos que continuar do versículo 23 a 25, mas como nós já estamos bem adiantados, eu vou deixar esse para um próximo encontro. Então, João capítulo 2, versículo 23 a 25, no próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.